Olá, pessoal, seja bem-vindo. Temos novidades aqui hoje. Não fica triste, eu sei que não é a Babi, tá? Eu sei que não é, mas não tem problema, eu vou dar o meu melhor aqui, porque a convidada é muito especial, então eu sentei aqui, ó, na cadeira de entrevistadora hoje, tá? Não é a Gabi Gabriela, mas a gente vai dar o nosso melhor, tá? Hoje nós estamos com uma convidada aqui muito especial. Essa convidada, ela mora no meu coração. Por quê? Ela tem o meu respeito, ela tem a minha admiração, porque ela fez tudo na raça. Fez tudo sozinha. A gente se conheceu lá no começo e eu lembro. E aconteceram várias coisas no processo dela que poderia ter encurtado o processo, poderia ter barateado o processo dela, diminuído várias coisas que estão envolvidas esperando a residência. E ela vai trazer aqui pra gente hoje. Vocês estão acompanhando ela nos outros episódios, ela está dividindo a experiência dela. E hoje nós vamos fazer várias perguntas para a Babi! Ai, amei essa introdução. Amor, amiga. E olha que eu nem comecei, viu, gente? Babi, ela é formada em design gráfica no Brasil. Ela fez todos os designs dos meus business. A Babi... A gente se conheceu em 2016. Uau! Faz muito tempo. Faz tempo. Faz e muito você sabe tempo. que esse ano foi um ano assim, foi um ano de renascimento para mim, porque foi um ano que eu tive que me desfazer e me refazer. Eu nasci de novo. Então, todas as pessoas que entraram na minha vida naquele ano estão até hoje. Ai, meu Deus! Amor. 2016, é verdade. 2016. Vai Eu fazer não- 8 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Eu não vou falar, então, tudo que você é formada, eu vou deixar você falar. Sim, sim. O que você estudou no Brasil e o que você estudou aqui? Sim, eu fiz bacharel de comunicação social, Ok. né? Porque o meu sonho era ser jornalista. E aí ganhei bolsa, enfim, fiz o Enem. Ganhei bolsa, mas estava naquela época lá de pode ou não pode, né? Eu lembro. Certificado. Eu lembro. Enfim, não deu certo. Fui lá, fiz publicidade e propaganda. E aí gostei de design, essa parte, né? Design, marketing. E acabei conseguindo um emprego, consegui experiência nisso e fiquei, né? Trabalhei Ok. muitos anos no Brasil como designer, mas, enfim, eu comecei a estudar inglês, porque eu falei, o que eu faço agora? Quantos anos você tinha quando você começou a estudar inglês? Nossa, 8 anos atrás, tô com 33 agora. Então, eu estudei só, eu não estudei por muito tempo. Aham. Eu fiz o curso de férias da cultura inglesa, Uhum. né? Eu paguei todo o meu salário, não é? Entre a gente. Entre a gente. E aí, fiz aquele curso de férias em janeiro, que você estuda todo dia. Você tem que ir pro curso todo dia. Um período. Isso. Então, por exemplo, eu ia era das 6 da tarde ou 7 da noite, não sei, até 10 horas da noite, Ok. todo dia. Então, você fala bastante, enfim, pratica, né? Fiz isso, eu gostei do negócio. Eu falei, esse negócio de English, então Tá pra o mim. meu negócio, é pra mim. Gente, sabe por que eu perguntei a idade? Porque, olha assim, eu tô lidando com pessoas aprendendo inglês há 12 anos. E eu tive que aprender o inglês também. E a Bárbara, ela é uma coisa assim, ela é uma pessoa acadêmica, porque o que eu conheço, o que eu vejo das pessoas e a minha experiência, assim, gente, mas eu fiz cultura em inglês 10 anos, eu achei que era avançado. Quando eu chego na Austrália, meu inglês era beginner. Exatamente. E as pessoas se sentem, na vida, lesadas, porque você passa 10 anos pagando, frequentando a aula, fazendo os homeworks, né? E você chega assim e fala assim, você fala inglês? Falo. Fala. E o que você fala? O verbo to be. É, And that's about that. exatamente. Né? Então, eu pergunto porque eu sei que você é fora da curva, é como a tua cabeça funciona, você já é uma pessoa acadêmica. E eu me lembro que quando nós nos conhecemos, você trabalhava fisicamente, você tinha aula de inglês e você estudava 3 horas por dia. Era isso mesmo. Eu lembro. Era isso mesmo. Eu E acordava às 6 horas da manhã, ia pra biblioteca do prédio, ficava lá estudando por conta e depois ia trabalhar. Desse podcast inteiro, se tem uma coisa para você tirar para o teu intercâmbio, é isso. Porque a gente vem de uma cultura onde, se você quer aprender alguma coisa, você se matricula no curso. E não é isso. Exatamente. Se você quer aprender alguma coisa, você tem que se Tem que ir ensinar. atrás. É.
O curso é só uma ferramenta. É uma ferramenta, exatamente. Hoje, trabalhando com esse número gigante de intercambistas que eu já trabalhei, porque eu venho trabalhando com os intercambistas na agência de intercâmbio que eu tinha, depois na outra empresa de clínica, então eu tô sempre em contato. Hoje, eu consigo dizer com conhecimento de causa, o curso são 10%. Com certeza. 90% é você sentar o bumbumzinho e você estudar. E como a maioria das pessoas que vieram de escola pública não sabem estudar, porque a gente senta, a cabeça vai em tudo quanto é lugar. Você lembra que você tem que lavar roupa, você lembra que você tem que responder a mensagem no Instagram, você lembra que você tem que fazer tudo, você não consegue se concentrar. É verdade. Então, você primeiro tem que aprender a estudar. Aprendi a estudar, exatamente. Porque quando eu fiz esse curso de férias, eu falei, opa, peraí, eu tenho uma aptidão, eu tenho uma facilidade para aprender. Então, o que eu fiz? Eu falei, não vou pagar esse curso mais de férias, eu vou pagar acho que era uma vez ou 2 por semana, e o resto dos dias eu ensino a mim mesma. Okay. Eu vou atrás, tal. Então, eu ficava entrando naqueles aplicativos que você fica falando com as pessoas, fica mandando mensagem com as pessoas. Passei micos, assim, terríveis, né? Tipo, eu falava, tipo assim, I wanna be a cooker. Ok. A cooker... Pra quem não sabe, aí a pessoa virava assim, tipo... Então, Bárbara, cooker é fogão. Cook é cozinheiro. Aí eu, tipo, meu Deus. Mas era isso que o dicionário te dava. Exatamente, né? Então, assim, é aprendizado. Então, foi lá, meti a cara, enfim. E aí, eu falei, eu gostei desse negócio. Então, entrei lá numa agência, né? E falei, olha, eu quero viajar, né? Quero viajar, quero praticar o meu inglês, enfim. E aí, eu fui para Sydney por um mês, férias, assim. Você veio para a Austrália antes de 2016. 2014. Uau! De férias do trabalho. Uau. Férias do trabalho. Peguei 30 dias, peguei o dinheirinho ali das férias. Eu já tinha me programado, lógico, né? Porque Quebrou você tem que... o banco, né? Porque você tem que tirar... você tem que tirar o passaporte, você tem que tirar o visto, né? Era visto de estudante porque eu queria estudar por 3 semanas inglês, enquanto eu estava aqui. E uma semana eu aproveitava as férias. Então, foi assim, bem né? Bem corrido. Ok. Fui para Sydney, comecei a estudar. Que escola que você foi? Puts, não lembro. Ok. Não lembro. Mas eu era bem ali no centro, né? Como a maioria das escolas. Aí, beleza, fui, estudei, gostei. E na minha cabeça, meu inglês era básico, porque eu fiz o curso, eu estava no básico, né? Igual você falou. Então, eu cheguei lá, o meu intuito era de aumentar o meu nível. Então, assim, eu conheci um brasileiro, mas assim, falava, eu só vou falar inglês com você. Olha a disciplina. Eu não vou falar português com você. Eu estou aqui há um mês, eu paguei muito dinheiro. Eu vou então eu só vou. Máximo. Exatamente. Então, os meus amigos eram uma japonesa, um alemão e o brasileiro. Ok. Então, se eu tinha que ficar sozinha com o brasileiro, eu fugia. Muito bem, muito bem. Pra não falar. Então, tipo assim, chegava sempre no horário do jantar na homestay para falar com os meus parents, com os meus pais de mentirinha. Ok. Chegava o jantar, era sagrado para mim. Então, eu sentava à mesa com eles, eu conversava, eu explicava como tinha sido o meu dia, eu tentava falar nos mínimos detalhes, mesmo não sabendo de, né, muita coisa. E aí, às vezes, eu mostrava, eu falava, How do you call this? Tipo, sei lá, né? Eu tô drinking coffee, eu não sabia. Então, eu, né, sei lá, segurando a xícara. What is this? Tipo, o que é isso? Né? Eles falavam mug. Então, eu falava, hold mug. Tipo, entendeu? Então, assim, eu aproveitava, eu tentava... Pra construir o teu assim, vocabulário. Eu tô fingindo, porque eu não lembro, assim... Não, a gente entendeu. Isso. Mas, então, assim, isso me ajudou bastante também. Eu saía para explorar a cidade. Eu estudava de manhã, pegava a minha mochilinha depois, saía andando.
Saía pelo mundo. Eu tô me vendo, porque eu fiz exatamente isso no Canadá. E eu saía, às vezes, eu olhava assim, pra onde que eu vou Pra onde agora? que eu vou? Aí Exatamente. Vinha entrava no trem com mapinha. Ia pro lado errado. É uma beleza. Uma Andei por delícia. 3 horas em Sydney, porque minha bateria tinha acabado. Uau, Não tinha ninguém. perrengues. Então, tipo assim, mas eu perguntava as informações do meu jeito, tentava entender. Sim, sim. Né? Eu E só vai se via virando. Exatamente. E vai se virando. Aí você pegou 2014 e você ficou esse mês, você teve Fiquei essa esse mês, experiência. tive essa experiência. E aí você já voltou pro Brasil focada que você queria voltar pra Austrália. Isso. Quando eu saí lá, porque na escola, eles te dão um certificadozinho do nível que você tá. Então, nesse dia, eles me deram esse certificado e eu acho que eu tava como intermediate. Que é, tipo, sei lá, um 3º nível, né? Aqui, né? Tipo, ou era upper intermediate, era alguma coisa assim, super acima do que eu achava que eu tava. Uau. Então, eu fiquei numa vitória, eu falei, pronto, é isso que eu quero. Então, no Brasil, voltei, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, é lá o nosso lugar. Você entra no banco, assim, não tem segurança, né, com arma, não tem porta giratória, você tira dinheiro na calçada, não tem catraca no trem. O teu sistema de alerta não tá up all the time, você não tá toda hora alerta. Exatamente. Tipo, eu vi as pessoas pegando o celular. computador na rua e eu falava, meu Deus, Como que assim? mundo é Você esse? olhava Como pro lado assim? preocupado com a pessoa. Exatamente. Então eu cheguei assim maravilhada, eu sentei com ele, contei tudo. E ele nunca pensou em sair do país nem para passear. E para ele deveria ser super difícil aceitar, porque você viveu aquilo, você viu com os seus próprios olhos, ele estava pegando a informação de uma segunda mão. Exatamente. Né? Então, como é que eu mudo minha vida aqui? Simplesmente que minha esposa precisava minha esposa tá faltando um parafuso. E aí eu falei, eu acho que é aquele lugar, a gente tem que tentar, sabe? E aí você continuou focada no inglês. Você começou a pesquisar os tipos de visto aqui ou você já foi direto para uma agência? Eu sabia que tinha o visto de estudante, né? Que eu até tinha vindo, mas eu não sabia que tinha isso de agente de imigração. Eu não sabia que tinha outros caminhos. Entendeu? E como você achava que o teu inglês não era o suficiente, você não ia direto no site da imigração. Você ia atrás de profissionais que terceirizavam a informação para você. Exatamente. Que é uma coisa que é muito da nossa cultura brasileira, né? Eu lembro que quando eu tinha outra agência de intercâmbio, a gente tinha Europa, Japão e South America. Então, South America, você tem que dar tudo mastigadinho. Como que usa o MyKey, como que faz isso, como que faz aquilo. E eles consideram isso bom atendimento. O europeu, o italiano, se você falar para ele, olha, é assim que usa o MyKey. Aí eles falam assim... I know. Não, por que você tá me falando isso? Ela fala assim, então você tem que abrir a conta no banco. Já abri, já comprei. São mais muito mais independentes. independentes. Eles não esperam que ninguém faça nada para você. O que hoje eu não vejo como positivo, porque eu acho que joga a gente muito para trás. Porque a partir do momento que você não coloca a tua responsabilidade da tua vida, do seu sucesso, do teu projeto, da tua vida pessoal, do teu relacionamento, qualquer coisa que seja na mão de outra pessoa, você não terceiriza isso e você fala, opa, peraí. Exatamente. Mão, né? Exatamente. Eu acho que isso acaba te alavancando para frente. Exatamente. E, assim, quando eu cheguei aqui, a gente veio, né, para Melbourne, tudo, e eu fiz essa consulta com um agente, né, enfim. E aí, porque eu queria validar a minha profissão no Brasil, que era, né, graphic designer, né, design gráfico. Então, enfim, a pessoa falou, não dá, né? Você chegou no visto de inglês, e aí você decidiu que você queria ficar, e aí você já foi num agente de imigração. Isso, durante eu fiz 6 meses, aí o Cássio, né, meu marido, fez 6 meses de inglês também, porque ele não tinha nada de inglês. Vocês vieram os dois nos vistos de estudantes separados? Não, ele veio... Como seu dependente. Isso. Mas a gente, ao invés de já fazer isso no começo, a gente veio com o meu... E aí, depois trocou pro dele. Mas aí, enquanto tava nisso, eu falei, eu não quero perder mais tempo. Muito bem. A gente tem que decidir o que vai fazer depois. Quais são os caminhos, enfim. E aí, falaram que o meu não podia, né? Enfim, falaram que o meu design gráfico era temporário, por 2 anos. E depois, quando acabasse esse visto, eu não tinha opção de mudar.
eu teria que ir embora. E aí, isso eu tomei como verdade absoluta, porque na minha cabeça eu falei, se eu for no site da imigração, eu não vou entender nada. Eu tinha na minha cabeça de que eu não tinha o inglês suficiente para procurar informação. Limitante. Você entendeu? Eu sempre tive esse problema de me colocar mais, sabe assim, para baixo. Então, eu falei, tá bom, vou acreditar nesse cara, tá. O que mais que eu posso fazer? Então, posso estudar? Então, vou estudar. Faculdade de quê? Eu falei, fiz faculdade de design gráfico não dá, então vou fazer de TI, porque aí eu pego alguns conhecimentos de TI e eu acrescento na minha profissão de design gráfico. Então, você larga uma vida inteira no Brasil, né? Porque você quer morar num país de primeiro mundo, você já fala inglês, aí você vai para um profissional que é um agente de imigração, e aí você chega lá, olha, a tua faculdade de 4 anos que você fez no Brasil, que foi super caro para você pagar, que você se dedicou, não vale de nada aqui, o que não é verdade. O que não é verdade. O que não é verdade. Tem valor, sim. Pode não ter o valor dos 4 anos, pode ser que você tenha que fazer 2, 3 cadeiras para validar aqui. Tem valor, sim. Nenhum esforço é perdido. E aí você os seus primeiros semestres na Austrália, você tá vulnerável. Exatamente. Você tá com saudade da família. Exatamente. Você tá entendendo como que o país Dividindo funciona. Dividindo casa, a tua autoestima tá lá, trabalhando de emprego físico. Exatamente. Que aí tua autoestima vai lá embaixo. Exatamente. Quando eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, consegui meu primeiro emprego, tal, não sei o que. Ela, ai, que ótimo, filha, você tá aonde? Numa agência, não sei o que. Não, tô trabalhando de garçonete lá. Ai, de garçonete? Você não estudou pra isso, filha. Você fez faculdade e tal, não sei o que. Eles não entendem, né? É uma bagunça. Aqui é uma coisa. E é uma bagunça que a gente tá vivendo aqui, né? Porque tem vários sentimentos. Você tá se adaptando à comida, teu cabelo tá se adaptando à água, a pele craquela, porque o ar é diferente. Você tá toda adaptada. Então, por que você tá vulnerável? Um profissional certificado chega com aquela informação pra você, aquela ali é a verdade absoluta. Exatamente. Você não vai questionar. Exatamente. Né? Então, não fui atrás, enfim. Decidi fazer a faculdade de TI, né? Fiz diploma 1 ano. Então, às vezes, você quer baratear um pouco o custo, porque faculdade é muito cara, né? Faculdade de TI, principalmente. 60, 70 mil dólares. Exatamente. Então, eu fiz diploma no primeiro ano e mais 2 anos de bacharel. Okay. Porque isso, você faz as mesmas matérias, mas com um valor um pouco a mais, um pouco a menos no primeiro ano. E aí eles aceitam as matérias do diploma para diminuir o tempo da graduação. Então, se a graduação eram 3 anos, como você fez diploma, ela cai e vai para 2. Exatamente. E como eu fiz a faculdade no Brasil também, eu peguei o transcript, como é que fala? Exatamente, transcript. Tradução. Isso, peguei lá as matérias que eu fiz no Brasil, dei aqui na faculdade, e aí eles também tiraram as matérias que eu já tinha feito, entendeu? Entendi. Então, isso também barateia o custo da faculdade. E diminui o tempo. Diminui o tempo, não importa. Tipo, eu não tinha feito exatamente TI. Fiz design gráfico, mas as matérias tinham algumas que eram... Sim, porque né? tem algumas são genéricas Business, também. Exato, essas estratégia, coisas. essas Exatamente. coisas que são mais genéricas. Então, entrei, fiz, né, os 3 anos de faculdade, terminei aqui no ano do Covid. Você fez full-time ou você fez part-time? Full-time. Full-time. 2.5 days. Não, 4 days. 4 dias. 4 dias. 4 dias. Então, gente, vamos entender. Olha só, olha a decisão da pessoa. Olha a decisão. A pessoa diz sim para uma faculdade de TI para estudar 4 dias por semana. Mas deixa eu te explicar uma coisa. No Brasil, quando você estuda full-time, você trabalha o dia inteiro. No final, você vai para a aula, estuda ali das 7 às 10, às 11, né? Na Austrália, não, bebê. Você vai para a faculdade o dia inteiro. 9 horas da manhã, 5 da tarde. É que nem trabalhar. Aí eu tenho uma pergunta para você. Para você que não veio que você não tem outros meios de pagar, você tem que pagar sozinho. E mesmo que seus pais queiram te ajudar, pagando em real, em dólar, vai quebrar a família, né? Dependendo da família, claro. Então, ela tem que trabalhar em dólar, ganhar o dinheiro em dólar, pagar a faculdade em dólar
entender tudo em inglês, Nossa. entregar os assignments, os trabalhos Era. são muitas, em 2.000 Muito palavras, difícil, tudo em inglês. é. Porque se você fazer um trabalho de 2.000 palavras em português, vai te levar, sei lá, 5 horas. Em inglês vai demorar 15. Exatamente. Só que como você está estudando 4 vezes por dia, como é que você produz esse dinheiro para pagar essa Nossa, faculdade? nossa. Gente, é um desafio. É um desafio muito grande. O que eu fazia, né? Eu estudava, né, acho que era de segunda a quinta, mais ou menos, tinha uns horáriozinhos meio zoados. E aí, o que eu fazia? De quinta a domingo, mais ou menos, eu trabalhava em hospitality, trabalhava em eventos, né, servindo comida. Então, trabalhava mais ou menos na parte da madrugada. Ali, eu tinha uma meta todo mês, que era cada parcela da faculdade vinha a cada 3 meses. Uau. 4.300, sei lá. Eu sabia que aquela parcela ia chegar. Então, o que eu fazia? Na minha cabeça, eu tinha que juntar $2.000 por mês. Para quando aquela parcela chegasse, Só pra eu pagar ter o aquilo. dinheiro, só para pagar A aquilo. gente não tá falando de acomodação, a gente não tá Não, falando de não. transporte, a gente não tá falando de comida, que é caríssimo. Né? Exatamente. De lazer não tava nem na lista. Não. Só a faculdade. Então, a minha meta era ali. Como eu vim com o meu marido falou, eu pago o aluguel, eu me viro com as contas de casa, com compras, você só foca na faculdade. Uau. Então, a gente separou dessa maneira, né? Então, Porque ele também estava se beneficiando do teu sim, visto. ele estava... Então, é uma parceria, porque Exatamente. quando você aplicou o teu visto e ele é o dependente, ele tem os mesmos benefícios e regras, ele segue as mesmas regras. Então, se eu, por exemplo, eu poderia trabalhar por 20 horas, ele também tinha que trabalhar por 20 horas, mesmo que ele não estava estudando. Infelizmente. Só quando você faz o mestrado é que o seu partner, ele consegue trabalhar por 40 horas semanais. Que é outra coisa importante, porque olha só, olha o desafio que a gente está entrando. Não estou assustando ninguém, tá? Mas a intenção desse podcast é realmente trazer realidade para que você se planeje, para que você crise é ótimo. Para que você aumente as tuas chances de ter sucesso no teu intercâmbio, para que você não faça, não tome decisões desacertadas que vai fazer você ficar patinando. E depois que você vai entender o porquê que a gente está falando isso. Porque se você fala, opa, peraí, a realidade é isso de dinheiro que eu preciso. A quantidade de horas que eu posso trabalhar são limitadas. Então, a minha capacidade de produzir dinheiro também é limitada. Você acaba eliminando a sua frustração. Porque você já está preparado para suar, você já está preparado para aquilo. Sim. Então, você se frustra menos. Sim. Né? Sim. Então, você já está preparado. Então, a gente fez isso. O que acontece? Aqui, quando você trabalha em restaurante e em eventos, principalmente, tem épocas. Então, é verdade. A partir de setembro até dezembro ali, são o quê? Meses de festas. Geralmente tem muitos casamentos em setembro, outubro, até começo de novembro. Então, você vai ter bastante shift. Bastante shift. Okay. Então, às vezes, por exemplo, aparecia um trabalho na terça-feira, eu saía da aula, eu ia fazer o trabalho e depois, no outro dia, eu que assumisse as consequências na aula, de não dormir, mas era assim. Então, é lógico que você tem que... Por quê? Você trabalha o máximo que você puder, porque aí quando chega na época de prova e épocas de trabalho que você tem que entregar, você não vai conseguir trabalhar nesses dias. Então, você já conseguiu pagar a sua parcela com aquele valor ali, ou você já conseguiu atingir a sua meta ali daquele dinheiro, e aí você consegue se dedicar. Focar na outra parte acadêmica. Exatamente. Mesmo porque na época que não for high season, você também não vai ter tanto Não vai ter tanto shift. Exatamente, não vai ter tanto trabalho. Exato. Então, tem esse equilíbrio. Então, quando era final do ano, eu trabalhava igual uma condenada, né? Fisicamente, exausta. Exatamente. Mas o que eu fazia? Eu guardava esse dinheiro para adiantar parcelas. Do futuro, de quando eu tivesse fraco. Você estudou alguma coisa antes de TI ou você já foi direto para o TI? Quando que você estudou fitness? Depois
Depois. Depois. Porque você teve uma fase também que da influencer, que você estava indo para essa linha. Isso, eu estava fazendo exercício, né? Todo dia. E aí, o dono da academia falou, vai lá, estuda, eu te dou todo o apoio e tal. E aí, estudei, mas foi mais hobby. Então, você é formada em Graphic Designer, você é bacharel em TI... E você é personal trainer certificado na Austrália. Eu não terminei. Ah, você não terminou. Eu não terminei. Porque também não fazia muito sentido, porque não ia te levar mais perto da residência. Porque chegou a época do... Chegou depois aquela época do Covid. Ok. Que foi a época mais... Foi 2021, mais ou menos. Que eu comecei a estudar para fitness e tal. E aí chegou essa parte, que aqui o Covid demorou muito, né? A quarentena demorou muito. E aí eu perdi meio que o interesse até em se exercitar mesmo. Você não podia ir para academia. Foi uma fase muito difícil, porque em Melbourne foi um dos lockdowns mais rigorosos do planeta. Exatamente. A gente virou até piadinha, porque assim, a gente só podia sair de casa 1 hora por dia. 1 hora por dia. Para se exercitar sozinho ou com uma pessoa. Acho que podia só com uma pessoa. Só com uma pessoa, da né? sua casa. E teve uma época que nem se exercitar a gente podia. Foi assim, foi horrível. Mesmo. Foi sem academia, sem nada. Sem nada. Todo mundo parou o projeto, todo mundo começou o projeto, porque não tinha muito o que fazer. E durante todo esse período, você estava ali, entrando no site da imigração, fazendo o teu plano, porque você escolheu o bacharel de TI. De TI, por causa que eu queria aplicar no Skilled Visa, né, que é a lista de profissões aqui na Austrália, e lá tinha a opção de aplicar como TI, né? Então, aí você escolhe... Você pegou a lista e falou, disso aqui, o que disso aqui, o que eu posso, né? Então, eu apliquei como Developer Programmer. Ok. Nunca foi minha paixão, né? Mas eu falei, é uma coisa que eu posso fazer, então vamos. Tem uma conexão com Graphic Design, porque é meio que a mesma indústria? Isso, Digital Communications, né? Então, você consegue ser um Digital Designer, você consegue criar sites. Então, tipo, tava ali, né? Eu conseguia entender a parte do layout, que era do design, mas também conseguia entender a parte um pouco de trás, que era criar o código. Então, você vira one-stop shop, você é a profissional completa. Isso, exatamente. Então, eu falei assim, eu posso usar isso. Eu falei, se eu não conseguir o visto, pelo menos eu posso voltar para o Brasil com mais conhecimento na minha área. Pior dos cenários, estou aqui fantástica nessa indústria. Exatamente. Então, é isso que eu tento, assim, falar para as pessoas, que não faça uma coisa que você não tenha relação com a profissão que você já tem, né? Tenta casar pelo menos alguma coisa. Alguma coisa. E por isso que uma agência de intercâmbio, o agente, ele é um consultor educacional. Tá? Então, quando você vai na agência, que você fala assim, olha, quero renovar meu visto, e aquela agência, ela precisa olhar no teu olho, entender primeira coisa, o que você quer, no fundo do seu coração. Porque tem gente que tem uma formação, mas não aguenta mais fazer aquilo. Exatamente. Vamos começar do zero? Vamos começar do zero? Mas começar do zero alguma coisa que vai te trazer alguma coisa. Nem que seja para trazer um carinho, ou uma profissão, ou uma carreira. Mas tem alguns cursos que não vai te trazer nada. Não vai te trazer inglês, não vai te trazer networking. Você vai acabar ficando depressivo, porque você não está fazendo algo que... né? Porque, assim, ainda tem... A gente até estava conversando disso no outro episódio, que tem as regras que mudam. Exato. Né? E aconteceu, por exemplo, com a Cláudia, né? Ela foi lá, fez todo o planejamento dela e no meio a regra mudou. E todo o dinheiro que você investiu, e toda a frustração. E a gente está falando aqui de projetos de 3, 4, 5, 7 anos. Exatamente. Então, e você precisa simplesmente aumentar as tuas chances de teu projeto dar certo. Porque você não está ficando mais jovem. Exatamente. Né? Você está fora do mercado brasileiro. Tem isso, né? Ainda tem isso, que quando depende da sua idade, você ganha uma quantidade de pontos para o governo, né? O governo, ele te dá 30 pontos quando você está na sua melhor idade. E aí você vai ficando mais velho, ele vai tirando 5 pontos a cada... milestone que eles criam lá, né? Você precisava de... Quando você decidiu esse caminho que você pegou e falou, poxa, eu tô na Austrália, meu inglês tá legal, graphic designer, eu estou aqui numa
falsa ideia de que não serve para nada, vou começar do zero. Aí você foi lá, abriu a SOL, a Skill Occupational List, você escolheu uma profissão de lá, e aí você começou a tua pesquisa. Quantos pontos você precisava nesse momento? Eu acho que naquela época era 75. 75. Que aí, esses pontos, a gente vai pegar a tua idade, o curso que você 30 estudou. pontos da idade. Bacharel era 15 pontos. Então, ainda. a gente tem 45. Exatamente. E você precisava de 75. Tá Isso. faltando 30. Aí, porque você estuda numa instituição australiana, você ganha mais 5 pontos. Ok. E se você fizer uma prova de inglês que prova a sua proeficiência, você ganha 20 pontos. Então, dessa prova, a gente está falando de IELTS, a gente está falando de PTE, TOEIC. Não serve. Não serve. TOEFL? Pro visto não serve. Não serve. Então, Não só serve. pode ser PTE. PTE ou IELTS. IELTS. Então, se você tirar, sei lá, 6 no IELTS, você pega X pontos. Se você tirar 6 no IELTS, você não ganha pontos. Ok. Se você tira 7, você ganha 10. Ok. E se você tirar 8 ou 9, que é a nota máxima, você ganha 20. Ok. Então, e aí você tem o General e você tem o Acadêmico. O Acadêmico. O General, você pode fazer o General pro visto. O Acadêmico, você precisa quando você vai estudar como professor, por exemplo, ou você quer ser médico. Ok. Geralmente, essas áreas, assim, você eles vão precisa pedir o passar no Acadêmico. E aí ele vai te dizer também qual banda, qual nota que você precisa. E quando você vai entrar na faculdade, dependendo da faculdade, eles querem um acadêmico. Mesmo que seja a nota 6, mas tem que ser o acadêmico. Que eles aceitam. O bom do PTE é que ele já é acadêmico. Ele é mais fácil que o IELTS em termos, né, de complexidade de entrevista e redações. Ok. Mas ele já é acadêmico. Então, ele já tem mais uma vantagem. Eu não sei se todas as faculdades aceitam ele, mas provavelmente porque é uma entidade do governo. Então, você começou a fazer teu planejamento, você foi lá, você foi no SOL, você viu os pontos que você precisava, e tudo isso está disponível gratuito na internet. Você não precisa ir falar com um profissional para ele te dar essas ferramentas. Exatamente. Se você googar quantos pontos preciso para a residência australiana, tem a calculadora, que aí você vai colocando o curso, você vai colocando a tua idade, e aí você vê o quão fora você tá. Ou quão dentro você tem. Exatamente. Mas eu não tinha esse conhecimento. Você não tinha? Você tava... Eu não E tinha. as agências não te falavam. Eu não tinha. Quando eu conheci... Eu estava fazendo um freelancer de design gráfico em Springvale, lá longe. E aí, esse rapaz, né, esse meu chefe, ele fez marketing aqui. Ok. Então, ele falou, Babi, eu tenho esse cara aqui, esse senhor, que ele me deu uns toques de imigração. Ele também fala era imigrante? Ele. Também. Ok. Também. E aí... É uma pessoa legal, de repente, pra dizer, eu vou... Olha aqui, ó. E aí, beleza, eu falei com essa pessoa e ele falou assim, olha... Já que você está pensando em estudar, eu tenho essas vagas, essas áreas aqui. Professora, nurse, enfermeira, né? TI, e falou mais umas 2 lá. Social worker. Ok. E mais uma lá. Eu falei, cuidar de idoso ou coisa assim, sou titica, né? Não vai dar para mim. E eu sou péssima em coisa assim, sabe? Manual e tal. Professora, até que me interessei, mas professora você tem que estudar bastante, né? Sim, a faculdade acho que era 4 anos ou era 5 anos. Eu falei, não tem esse tempo todo. Enfermeira, eu desmaio com sangue, então não era uma opção. Deixa eu tirar seu sangue aqui. Não. Aí eu falei, TI. Aí eu comecei a fazer essa ligação e tal. Falei, pronto. Você sempre foi um leão atrás do computador, né? Não tem muito... Eu sou esforçada, né? Exatamente. Eu sou muito esforçada, porque assim, tinha dia que o meu marido, sabe, eu chorava, eu sou burra. Se você... Eu não sei fazer esse negócio. Ele fala, calma, você tá aprendendo algo novo. Nem eu sei, eu fiz faculdade de TI. É verdade, nem eu sei. Formada em TI, exatamente. É Falava assim, eu não aprendi isso na faculdade, você tá aprendendo em outra língua. Falei, então se dá um pouco o crédito, tem que né? ser generoso com você mesmo, exatamente. Né? Mas você sempre colocou a barra lá em cima, lá em cima, exatamente. Quando eu não faço, né, na minha cabeça, eu coloco lá
Uma meta. Uma meta. E entrega. Mas, tipo, na minha cabeça ainda tá ruim. Aqui, nunca tá. E é uma coisa que a gente sempre teve. Em todas as nossas as coisas que a gente trabalhou junto, o projeto, a gente... Babi, por favor, viva de acordo com o teu potencial. Nossa, Babi, sempre, por favor, você é um leão. sempre. Às vezes, ela não conseguia, mas não tá bom ainda. Eu falei, Babi, tá perfeito, amiga, tá demais. E esses e-mails da Babi, essa entrega de projetos, chega às 3 da manhã. É 2h30 da manhã. Era verdade. Entendeu? Quando ela entra ali no flow, mundinho, naquela... ela eu esqueço de comer. Vai. Muitas vezes o Caso falava, o que você comeu? Esqueci de comer, porque eu tava lá no computador, tava na vibe ali, entrei no lance do design e fui embora. Que é o pessoal do criativo, né? Que eles chamam do flow, né? E eles têm que entrar no flow para começar a produzir. E a gente teve vários desses momentos quando você veio com o projeto do Be Fluent in Anywhere. Porque você tava... Gente, eu nunca vi você tão high. Ela tava tão empolgada. E ela, olha, mas tem esses manuais de música aqui que as pessoas vão entender e vão conseguir cantar música. E a gente, beleza, coloca isso na prateleira. É um produto a mais. E eu vou criar toda terça. E tá incrível. Você tá com quantos seguidores agora? 85 mil? Agora tá subindo mais um pouquinho. Agora alcançou 87. Uau! 87. Aí E estourou, né? Tem o quê? 6 meses? Nossa, não... Acho que tá pra fazer 1 ano. Já? Agora já. Nossa, como passa rápido, voou. né? Mas eu ganhei os meus seguidores com 3 meses. Uau. E tem várias pessoas famosas lá te seguindo. Ela me ligou. Amiga, o jornalista tá seguindo. Bem isso mesmo. Né? E agora o TikTok tá subindo. Tá bombando, consegui um viral lá. Uau. E aí agora acho que tá com mais de 15 mil Uau. seguidores lá e tá subindo. Então o pessoal agora começou o quê? Me dá aula, me dá aula. Olha, isso que eu acho interessante, porque você fala assim, vou criar um business, tem esse projeto. Gente, o business, ele toma formato próprio. E não foi nem ideia de business, nem nada. Foi a ideia de, tipo assim, eu aprendi inglês, né, fui lá, me esforcei, né, fiz um curso, mas assim, né, o esforço foi meu, nunca tirei esse esforço. E eu falei assim, eu posso ajudar. Tem gente que não tem esse dinheiro para fazer um curso desse. Então, eu posso ajudar. Então, a minha ideia foi essa, literalmente. E você sabe que o pior, que eu como agente educacional, como dona de agência, o que me frustra é... Às vezes, a pessoa não tem o dinheiro para pagar aquele curso, que é muito caro por semana. Aí, a pessoa vai lá todos os dias, de segunda a sexta, e a pessoa não aprende inglês. Exatamente. Porque... Às vezes, as instituições não estão comprometidas com aquele estudante. Isso me dói. Eu vejo... Gente, eu estudei inglês 1 ano full time. Eu achei na minha cabeça que em 6 meses eu ia ficar fluente. Falei, como assim? Estudando segunda a sexta o dia inteiro? Vou deitar no inglês, né? Tô deitando no inglês. Só que não. E a minha frustração, na época, a minha escola era mais de $300 por semana. Eu ficava lá das 8h30 da manhã às 3 da tarde, longe pra caramba, lá em Hawthorne, e não aprendi inglês. Eu falava, gente, como eu sou burra, como eu sou pateta. Estudei inglês no Brasil, estudando inglês aqui, pagando em dólar, trabalhando de cleaner para poder pagar, e não aprendo inglês. E aí, se você se identificou com isso, o que eu falo? Entra pra dentro e vê qual jeito que funciona para você aprender. Porque nem todo mundo é acadêmico. Exatamente. Tem gente que não vai aprender no livro, tem gente que vai aprender com um vídeo, tem gente que vai aprender na rua conversando, tem gente que vai ter que arrumar um namorado, uma namorada que fala inglês, tem gente que vai ter que fazer trabalho voluntário, tem gente que vai aprender lendo. Ouvindo música. Que nem você fez o teu curso de férias, você viu que você tinha facilidade, porque você estava conectada com você, e você falou, opa, peraí, eu tenho uma facilidade aqui, eu tenho um talento, né? Exatamente. E se não está funcionando para você do método que você está fazendo, do jeito que você está fazendo, qual que vai funcionar? Né? Essa é a pergunta que você tem que responder. Quem que sabe essa resposta? Só você. Só você. E é testar, né? Exatamente. Testar, não funcionou. Testa por 3 semanas, não funcionou. E vai ter um momento que vai virar. Todo mundo vai conseguir aprender. Exatamente. Eu mesma fazia uma agenda de estudo, né? Então, hoje eu vou estudar falando. Ok. Né? Hoje eu vou... Speaking. Eu vou estudar minha fala. Hoje eu vou só estudar
audição, só vou ficar ouvindo as coisas e tentando escrever, isso é muito bom. E aí, no outro dia, eu só vou ficar conversando com pessoas. Ok. E vou ficar, sabe assim, então você tem que separar. Uma coisa que eu aprendi é que a nossa vida, ela sempre é um triângulo. Ok. Sempre uma coisa tem que estar no topo. Você não consegue dar atenção a tudo ao mesmo tempo. Ok. Então, uma coisa sempre vai estar em prioridade. Então, você tem a sua família, você tem a profissão e você tem, sei lá, o seu ambiente educacional, o seu foco. Que seria, na verdade, o teu pessoal. Ou o seu pessoal. Que é o seu seria um autodesenvolvimento. hobby. Exatamente, né? Alguma coisa que você se interessa. Então, assim, nunca você vai conseguir colocar esses 3 juntos. Não. A gente não tem tempo para isso. Então, se você separar um dia, pelo menos, para cada coisa dessa, pronto, você faz uma coisa bem feita, entendeu? Tipo, então, se na hora do seu dia você tem 1 hora para se dedicar ao estudo, que seja uma hora, mas que seja bem feita. E que seja frequente, né? Que seja frequente. Uma coisa, agora que eu tô um pouco mais velha, tem uma palavra que continua vindo à minha mente, que eu tento trazer pro meu dia: consistência. Consistência. Consistência de... A pessoa fala, eu quero ser high performance, eu quero descobrir Gente, olha, fazer o arroz com feijão bem feito. Bem feito, não é que pra é qualquer super um. difícil, não é pra qualquer um. Mas eu quero cozinhar escargot, mas eu quero fazer caviar, não sei o que. Bebê, faz o arroz, feijão e ovo bem feito, que você vai estar estourando no norte, porque tem proteína, tem carboidrato, tem tudo que você precisa. Exatamente. Então, se você fizer um pouquinho todos os dias, que é o que eles falam muito de aula de violão, de instrumento, de arte. Prática. Exatamente. Isso, sobretudo. E inglês é prática. Você nunca vai ser perfeito. Você não nasceu com essa língua, né? Então, assim, é igual português, você sabe? Eu não sei todas as palavras em português. Não, e nem tô procurando saber. Exatamente. Então, por que tem que ser assim em inglês? Exato. Você não sabe aquela palavra? How do I say this? Como é que eu falo isso? Ou então describe. Uma coisa que mudou minha vida no inglês. Exatamente. Eu não sabia como que chamava mug. Ao dizer, sabe aquela coisa que você usa para beber café? Exatamente. Describe, porque o que é ser fluente, né? É conseguir se comunicar com eficiência. Exatamente. E aí é mais um vocabulário que você adquire. Aprende. Pronto, acabou. Move on. Passa pra frente. Exato. E aí você se formou em TI. E aí ali você tá com um currículo pesado na mão, porque você é graphic designer, você tem inglês fluente. Exatamente. O que eu fiz? Quando você tá fazendo faculdade, você tem a opção de fazer estágio. Ok. O estágio é de graça por 3 meses. Você tem que trabalhar para uma empresa por 20 horas semanais. Então, eu não era obrigada a fazer isso. Mas eu falei, vou fazer. Muito bem. Porque, né, vai acrescentar no meu currículo. Você coloca aquele estágio no teu currículo. Exatamente. Então, foi na época do Covid, eu fiz para uma empresa em Sydney. Então, Remoto ou você foi pra lá? Remoto. Ok. Remoto. Porque era no Covid, eu não podia. Entendi. Então, foi tudo online. E aí, eu entrei mais nessa parte de XD, né? Que é... XD... Tô falando o nome do programa aqui. É User Interface. Ok. Então, eu aprendi essa parte de criar esses layouts, né? Para websites. Ok. Então, o projeto foi criar esse design para esse website, né? Do cliente. Então, eu ficava ali... Eu não sabia, eu não tinha um mentor no estágio. Então, eu tive que aprender também na raça. Teve que se virar. Tive que me virar. Se vira aí. Mas eu falei, eu vou me virar porque depois eu vou ter esse contato, né? Então, beleza. E você pode lançar o nome dessa empresa no teu currículo mais tarde. Você pode conhecer alguém que conhece alguém. Você tá e eu tava no meu último ano da faculdade. Então, tipo, seria mais uma coisa, né? Então, mesmo assim, quando eu terminei a faculdade, eu ainda fiz outro, né, estágio também, mas aí já foi presencial. Não. De graça também. De graça 3 meses também. de novo. 3 meses de novo. Então, você tá morando em outro país com um custo de vida altíssimo e porque você tá focado num objetivo maior aqui em cima, você está se assujeitando a trabalhar de graça para você poder construir um currículo ali num país novo para você aumentar suas chances de conseguir um emprego remunerado. Exatamente. Uau! Exatamente. Então, aí você tem que trabalhar, né?
em outro emprego para se manter, mas também fazer esses estágios da vida. O estágio, ele é muito bom, porque ele te dá uma experiência, né, no topo da faculdade, e aí as pessoas, elas te chamam. E se, de repente, a sorte que você pegar da empresa que você tá, você já continua nela. Porque eles podem, sim, te contratar. Exatamente. Que é do mesmo jeito que funciona no Brasil. Isso, exatamente. Então, fiz isso, meti a cara, eu ficava pegando os e-mails das empresas, das pessoas que trabalhavam nas empresas, e aí comecei a mandar meu currículo. Porque eu falei, eu não quero mais trabalhar nessa área, eu tenho que fazer alguma coisa. Não quero mais trabalhar de garçonete. Eu parei de trabalhar. Olha, audácia. Eu parei de trabalhar, eu falei, amor, eu tenho dinheiro para me virar por 3 meses. Eu falei, você vai segurando as pontas aí, eu não vou trabalhar. Eu não saio de casa até eu conseguir um trabalho na área de TI. Muito bem. Determinação. Determinação. E aí entra a parceria do casal, Isso. Porque aquilo ali vai beneficiar a família. Exatamente. Então, eu falei, vamos. Falei, no topo disso, vou tirar minha carta de direção, de motorista. Vou tirar isso também. Não tínhamos carro, não tínhamos garagem, não tínhamos nada. Eu falei, eu vou tirar, porque a gente vai comprar um carro. Morar numa casa. Vamos, exatamente. Aí comecei a mandar currículo para as pessoas, né? E nisso você tá com quantos pontos lá no teu processo, enquanto tudo isso está acontecendo paralelo? Eu não tinha ainda os pontos de inglês. Porque você não tinha feito o teste? Eu tinha feito o teste, mas foi para entrar na faculdade. Ok. Então, mas já valia porque eu tinha conseguido 10 pontos. Só 10. E aí Isso. que já é válido também. Já é tem válido. gente que não consegue mais que isso. Sim, né? isso. Então, você tem os pontos da tua idade, você tem os pontos da Isso, graduação. 30, aí eu tinha 30 da idade, 15 da faculdade, mais 5 faculdade australiana, então já tinha 50, mais 10, né, do PTI, 60. O Cássio, ele fez o PTI, então ele ganhava mais 5. Conta os pontos do partner? Olha, conta. que legal. Eles não têm que tirar uma nota tão alta como a sua, mas conta como 5 pontos. Então, ele fez só para ajudar com os 5 pontos dele. Isso. Então, a gente já tem quantos aí? 70? Isso, já tem 70, né? 70. Okay. Aí, o que Você eu fiz? precisava de 75. Na época, eu precisava de 75, mas aí aumentou, né? Aumentou para 95. Que é aquela mudada que a gente estava falando antes. Porque ela fez um planejamento há 3 anos atrás. Então, ela foi lá, fez o diploma de TI. Gente, falando assim, número é fácil. Mas você pensar, são 3 anos trabalhando com hospitality, o dia inteiro, trabalhando no final de semana, sem viajar. Tem que ter muita determinação. Tem que estar muito claro o teu objetivo. Porque quando fica difícil, você não desiste. Você não se questiona, puta, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tomei a decisão certa? Exatamente. E aí você foca na cenourinha lá na frente. Exatamente, né? Exatamente. Então, tipo, eu fiz o NAT, que é a prova para ser tradutora, né? Okay. Aí você ganha 5 pontos. Também. Você ganha então, 5 você pontos. pegou 5 do Cássio, você pegou 5 do... 5 do NAT. Aí eu fiz a prova de novo do PTI. Para aumentar, sair de 20. 10 e para 20. Okay. Exatamente. Então, aí, né, eu já foi 30, 50... 70, 80, e aí eu peguei 1 ano de experiência, que é onde Quantos eu tô trabalhando, 5 pontos. 5 pontos Você pega 5 também. pontos. E também a questão de você estar trabalhando conta no Living in Melbourne, que é a ROI, que é a sua carta de interesse pelo Estado. Ok. Né? Então, você tentou se cercar de uma forma, você fala assim, olha, peraí, precisa de 75, mas já mudou. Então, eu não vou ficar com um projeto de 3 anos, correndo risco e perder a minha residência por causa de 5 pontinhos. Exatamente. Você já foi lá pra cima, Exatamente. Você falou assim, vou colocar lá em cima porque eu tenho gordura. Exatamente. Mesmo porque você vai ficando mais velho, você vai perdendo ponto. Exatamente. Eu perdi 5 pontos porque eu fiz 33 anos. Fala 33 de novo. 33. Eu não consigo falar 3, tá, gente? Eu também não consigo. Eu ficava pensando uma coisa. Fala 33. Eu falava, gente, 3.333. Exato. Aí fiz 33 anos, já cortaram 5 pontos e
enfim. E você recebeu o e-mail 5 da manhã? 5 da manhã, filhos da mãe, meu. Eu fiquei mó nervosa, que eu falei assim, tem um e-mail da imigração. Pensando que era coisa boa? Pensando que era coisa boa. O Caso falou assim, ixi, é a sua idade. Eu falei, putz, é mesmo, né? Quando eu abri, menos 5 pontos. Então, gente, olha que interessante, né? Porque você tem que trabalhar um ano inteiro de experiência na área para pegar 5 pontos. 5 pontos. E aí, porque a tua idade virou, você perde esses 5 pontos, Nossa, gente. Que olha como tem que ter planejamento. Outra coisa que eu fiz também, como eu fiz TI, você tem a opção de fazer o Professional Year. Ah, é verdade. O Professional Year é basicamente isso, que é você estuda uma vez por semana, por quase um ano, e no final desse um ano, você faz um estágio por 3 meses. Ok. Então, com isso, esse um ano, você paga aí mais ou menos uns $7.000. Só por isso. Só por isso. Você faz esse estágio de graça por 3 meses no final. A gente já tinha estudado, a gente já tinha trabalhado 6 meses de graça lá, a gente vai trabalhar mais 3 meses. E aí, você ganha 5 pontos. Você ganha 5 pontos por isso. 7.000, 3 meses de estágio, 5 pontos. Uau. Uau. Exatamente. E nisso você já tá na Austrália em quanto tempo? Assim, até esse momento. Até esse momento já tem o quê? 5 anos? Sim, 5, 6 anos, Fazendo dinheiro, gastando, estudando, pagando taxas. Isso, 5 né? anos, porque depois disso, foi aí que eu, no final, foi aí que eu parei. Os 3 meses de trabalhar, e eu falei, não quero... Vou meter a cara trabalho full time e você se determinou. Exatamente. Você pagou um career coach para fazer o teu currículo ou você fez sozinha? Eu paguei. Você pagou? Eu paguei. Gente, eu acho um ótimo investimento, gente, para as pessoas que estão assim, que querem entrar na área. Tem uma empresa brasileira agora que está começando com isso, de pegar o teu currículo mesmo e falar, vai para o mercado, porque tem muita gente que fala assim, não, vou trabalhar de cleaner, não, vou trabalhar no... Gente, coloca o currículo lá, coloca o currículo lá e só vai tentando. Exatamente. Porque brasileiro tem um nível tão alto de profissionalismo, de capacitação, que quando você vai para o mercado, você fica impressionada. A gente, não sei em Sydney, mas em Melbourne, que é onde nós estamos, quando você fala que é brasileiro, todo mundo respeita. As pessoas respeitam, porque sabe que a gente trabalha duro, sabe que a gente chega no horário, sabe que a gente entrega. Então, e sabe que a gente é estudado, né? Porque a maioria das pessoas que vêm tem faculdade, não todas. Então, assim, não fica segurando, põe seu currículo lá. Exatamente. Tem que fazer a carta de apresentação, que é uma coisa que não tem no... E olha que eu nem fiz, tá? Ah, você não fez? Não fiz, porque eu tava mandando um e-mail direto para as pessoas. Ah, olha aí, tá vendo? Entendeu? Então, eu chegava lá, eu sabia o nome da pessoa, por exemplo. Tatiane é a dona da agência. Então, mano, olá, Tatiane, eu sou a Bárbara, tudo bem? Eu encontrei o seu contato, eu estou mandando aqui o meu currículo. Que é o cold call. Exatamente. E, gente, funciona. Se você vamos sair para tomar um café, eu te falo um pouco sobre mim e se você tiver uma vaga... Eu estou aí. E funciona Exatamente. demais. Então, nesse momento, você tem 85 pontos. Nesse momento, hoje, eu tenho 90 pontos. Lá, quando você fez o teu processo, né? Que você pegou e sugeriu todo. Isso, os últimos pontos que eu consegui foram do inglês, que eu deixei por último, que era o mais difícil. Você já sabia que você ia entregar. Não era uma preocupação. Exatamente. Não, só dependia de você. Exatamente. Babi, me fala uma coisa que eu tô super curiosa, porque assim, uma coisa que a gente quer responder no podcast é... As pessoas que têm o mesmo objetivo em comum, que é conseguir a residência, a cidadania australiana, né? Quanto tempo levou? A gente já entendeu aqui que foi 5 anos. Para fazer o processo aplicar. Porque 3 anos de faculdade, 1 ano de professional year, e aí no outro ano você pega tudo isso. E aplica. O meu demorou 5 porque eu acrescentei esse 1 ano de experiência que é no trabalho que eu tô hoje. Ok. Então, para você poder exatamente. Poder aplicar. Porque você ganha 5 pontos no professional year, 5 pontos de experiência. Ok. E uma coisa que eu não sei se você vai ter esse número de cabeça. Roughly, por cima, quanto que você gastou entre você chegar na Austrália aprendendo inglês e aplicar para a tua residência? Só de taxa de visto, de exame, de curso. Eu lembro que no Brasil, pra gente já sair do Brasil, eu lembro que na época o dólar era, sei lá, R$2, sei lá, não era muito... Não era caro como é hoje. Não era caro como é hoje. Eu lembro que só para sair do país com 6 meses, era uns R$20.000. Foi o que eu gastei.
O pessoal vendia carro. Exatamente. E aí o pessoal veio. Exatamente. E quanto que é a taxa de aplicação de visto para o visto que você aplicou? Qual que é o número do visto que você aplicou? De estudante para faculdade? Não, agora. Agora, da residência. Agora o da residência é o 189, 189. ou o 190. Você aplicou para os dois? Isso. Quando você aplica, quando você entra lá no site, tem a opção de 189, 190 e o 491. Você pode clicar nos 3, se você quiser. Eu não quero morar na regional, na área regional. Na então, regional eu não quer morar pro interior. Morar para o interior. Então, eu não cliquei naquele. Uhum. Então, eu cliquei só no 189, que é independente. E 190 é quando o estado de Vitória vai me sponsorar, vai me convidar e vai me dar mais 5 pontos. Olha aí. Então, você aplicou para esses dois. Apliquei para esses dois. Nesse momento desse visto, quanto que te custou? Só para esse visto? O principal aplicante, a taxa hoje está 4.700, quase 4.700. Só para entrar no website e submeter documento. 4.700. O meu marido, a taxa dele, ele também paga uma taxa separada, que é quase $3.000, mesmo ele estando sob o meu visto. Então, aí já vai. Aí vem os exames médicos, que vão ser exatamente $300 cada um, né? Aí vem o police check, que vai ser baratinho. Então, o seguro saúde, a gente já está pagando por mês. Quando você entra no Graduate Visa, você já paga por mês. Já paga. Porque no visto de estudante também, esse seguro você paga antecipado. Você paga antecipado. E para casal, porque qual que é a muda? Se você é solteiro, o valor é mais barato. Aí tem o preço de casal, tem o preço de família e tem o preço de single parent. Para o meu visto de estudante, eu acho que a gente pagou uma média de quase $6.000. Só de seguro. E tem que ser assim, ó... Na lata. Na lata. Na lata. Quando eu fui entrar para a faculdade, eu fiz o primeiro ano de diploma, então eu tive que pagar a primeira parcela do diploma, a primeira parcela do bacharel, a taxa do visto e mais alguma coisa lá, o seguro. E tudo isso trabalhando aqui, ganhando por hora, né? Exatamente. Gente, o que a gente quer tirar de tudo isso aqui? A gente não quer falar que não é possível. Porque senão a gente não estava aqui. Exatamente. Né? É possível. Faça. O que eu quero te convidar? Planeje. Assista materiais como esse, né? Entra você no site da imigração, quanto que vai custar, quanto tempo que vai levar, o que eu preciso de documentação. E, gente, é tudo self-explanatory. 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 Então, assim, vai estar dizendo lá para você, passo 1, passo 2. E eles ainda te sugerem, fala, antes de começar a sua aplicação, olha a lista de documentos. Antes de começar a tua aplicação, se prepare. Eles vão te dar tudo mastigadinho. Exatamente. Então, assim... Dá uma navegada nisso, dá uma olhada nisso, dá uma pesquisada. Eu acho que os agentes e os advogados de imigração são super bem-vindos para você pegar opiniões. Exatamente. Para você falar, eu tô no caminho certo. Se você já tiver a base, você sabe o que perguntar. Exato. Então, aquela consulta que não é barata, ela acaba sendo muito mais produtiva, né? Então, a intenção aqui é aumentar as tuas chances de ter sucesso no teu intercâmbio. Exatamente. Se você quer a residência, vamos pegar. Vamos conseguir. Quanto tempo vai levar? Quanto vai custar? Então, esse foi o caminho que funcionou para a Bárbara. Pode ser que seja o mesmo caminho que funcione para você. Exatamente. Mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse essa informação, eu não precisaria ter feito uma faculdade. Não precisava. Não. Que é uma coisa que a gente não falou disso. Não, Rafa, desculpa, a gente vai ter que falar disso. Porque ele chega, acabou, deu. A gente vai ter que falar disso. Gente, uma coisa que deu errado foi que a Bárbara foi num agente de imigração. E aí o agente de imigração falou para você, olha, a tua faculdade não serve de nada. Ela começou outra faculdade e não era verdade, porque ela podia ter aplicado com a faculdade dela. Exatamente. Então, ela teria economizado aí $60, $70 mil do curso e ela teria economizado 3 anos de vida. Mas porque ela teve uma informação errada. Que eu acreditei cegamente, porque eu falei, é um profissional, né? Acreditei. Porque eu poderia ter mudado de estado, de repente. Poderia. Ou você poderia ter procurado o órgão que regulamenta os graphic designers, tentado validar e eles vão falar, tá faltando o SSS e você só estudava aquelas matérias. Não, mas já estava tudo certo. Mas o que eu acreditei foi que depois dos 2 anos temporários, eu não ia poder mudar para visto nenhum, eu teria que ir embora. O que era uma mentira. Era.
né? Então, assim, eu poderia ter arriscado, ter metido a cara e depois falado, depois de 2 anos eu vejo o que eu faço. O que foi? Né? Que foi o que aconteceu com a Michelle Hello, que já veio aqui no canal também. Ela pegou e ela queria validar. Todos os agentes de imigração da época falaram pra ela, não dá, como advogada você não tem chance. Eu lembro que ela foi num cara que ele era muito grande, ele trabalhava num órgão X lá, e ela falou, ele falou, não, esse caminho não dá, eu já tentei. Michelle, sendo verdade, Michelle, ela pegou e falou, não, peraí, dá sim. Ela foi lá, ela estudou tanto, que ela virou advogada de imigração. De tanta informação. Exatamente. Então, assim, gente, não aceita. A gente vai ter que parar por aqui, mas ele não aceita. Fala com a gente, faz o teu processo. Você é responsável pelo teu processo. Exatamente. Você é responsável pelo teu sucesso. Porque se der errado, quem vai sofrer as consequências é você. É você. Se der certo, quem vai ter os benefícios também vai ser você. Exatamente. Então, a responsabilidade toda é sua. Exato, a vitória é sua. Então, assim, coloca o teu projeto, organiza o teu projeto, planeja. E, assim, agente de imigração, escola de inglês, são só ferramentas. São só ferramentas, exatamente. Não tem verdade absoluta. Exatamente. Né? Coloca tudo isso junto pra você ter benefício. Amiga, obrigada! Foi ótimo! Que linda! Demorou pra Gente, convencer ela a fazer né? isso. Eu gosto de ficar atrás, dos bastidores mesmo, né? Gente, obrigada pela sua atenção, obrigada por assistir, obrigada por apoiar a nossa agência, Accent Australia, e muito obrigada, assim, por se inscrever no canal do YouTube, Bastidores do Intercâmbio. Conta com a gente, tá bom? Verdade. Qualquer Beijo. dúvida, deixa aí pra gente. Beijo. Tchau, tchau.